Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. No vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês alguns preparos que eu vou fazer aqui para a semana referente a legumes e verdura. Tem algumas frutas também que eu quero organizar e aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Eu quero falar principalmente com vocês hoje sobre algumas técnicas que eu vou usar aqui para estar conservando alguns tipos de legumes por mais tempo. São diferentes técnicas, tá bom? Para uma verdura eu vou fazer de uma forma, para um legumes eu vou fazer de outra forma, mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal, eu me chamo Bia e aqui eu compartilho muitas dicas, rotina e organização alimentar. Já chega dando um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A coisa que eu faço sempre que eu compro legumes na feira, no mercado, é fazer a higienização desses legumes. E eu costumo deixar de molho na água com hipoclorito de sódio, mas também eu tenho o hábito, não muito recomendável, de lavar algumas verduras, frutas, alguns legumes. Eu tenho o costume de passar a bucha e usar também um pouquinho de detergente para tirar aquelas sujeiras que ficam mais grudadas no legumes, às vezes até terra mesmo, que fica bem grudada no legumes. Aqui eu coloquei a vagem de molho na água com hipoclorito, depois eu vou passar uma água para tirar o excesso. E esses legumes que eu costumo consumir ele com casca, eu sempre passo a bucha. Eu sei que não é recomendável, né, por conta do detergente, mesmo utilizando detergente neutro. Mesmo assim, eu não consigo, é um hábito que eu tenho que esfregar esses legumes que a gente vai consumir com casca. E mesmo assim, depois eu coloco na água de molho com hipoclorito também. E aí dá um enxágue, né, antes de fazer os cortes e levar à geladeira. Então agora eu vou fazer a higienização de todos os legumes. Já passei uma água aqui na vagem. Vou também lavar a cenoura e vou descascar essa cenoura aqui, porque essa cenoura eu quero fazer de 3 formas diferentes. Eu quero separar um tanto para congelar, outro tanto eu vou armazenar na geladeira, conservar ele no vácuo, né, na seladora a vácuo, falei para vocês no vídeo passado. E eu tô fazendo vários testes aqui para ver como funciona esse tipo de conservação. Aqui eu já tô tirando, gente, o talinho, essa pontinha da vagem eu sempre descarto, tá? E metade desses legumes eu vou bater no multiprocessador, porque eu gosto de ter legumes picadinhos já congelado. E esse daqui é o espinafre, eu tô fazendo a limpeza dele, porque eu vou utilizar ele também em um molho branco, depois eu não vou congelar. Esses talos de salsão tá separado para fazer um caldo e já está tudo, ó, prontinho, porcionado, limpinho. Agora é só fazer a preparação para levar na geladeira. Vou começar aqui fazendo o caldo de legumes. Então eu tô adicionando todos os talos que eu tinha na minha geladeira: alho poró, salsão, folhas de talo de salsa, né, no caso cheiro verde, coentro. Adicionei o tempero fit, manjericão desidratado, azeite e uns pedacinhos de pimentão também, porque essa preparação vai para o forno por 30 minutos em forno baixo. Agora eu já tô fatiando a cenoura, vou fatiar o pepino também e vou picar alguns legumes. Estou utilizando o multiprocessador porque é muito mais prático e eu tenho, mas você pode utilizar um ralador também para fazer essas preparações. Esses legumes que eu vou fazer esses cortes agora é porque eu vou picar eles muito bem picados no multiprocessador, para mim colocar em saquinhos individuais para ter no congelador. Para fazer um arroz à grega, já tem eles ali cortadinho em saquinhos individuais. Já já vocês vão ver como que fica muito legal. Aí é pimentão, cebola, vagem, cenoura, pimentão verde, eu vou bater no multiprocessador e depois colocar no saquinho. Agora eu vou começar a embalar todos esses alimentos que eu já fiz a higienização. No caso aqui a vagem eu já coloquei no saquinho e já levei para a seladora. Gente, essa seladora é uma mão na roda, conserva super bem o alimento, já fiz alguns testes e olha como fica uma belezinha. Com o fato dela tirar todo o ar do alimento, ele não junta água mesmo se você for congelar. Então é uma sugestão muito boa para você que quer ter coisas congeladas, mas tem um probleminha de estar juntando água no alimento. Existem algumas técnicas que eu vivo ensinando aqui para vocês sobre como fazer isso sem que juntar água, mas tem pessoas que realmente não conseguem fazer isso por conta do medo. Então, assim, se não tiver ar no pote, na embalagem, não tem como juntar água. Tá bom? Então fica a sugestão aí, ele tira mesmo todo o ar. Agora, gente, eu vou cortar aqui essa mussarela, porque metade dela eu vou ralar, a outra metade eu vou selar a vácuo para congelar. Porque depois eu quero fazer algumas receitas aí no final de semana, então eu vou precisar dela inteira assim. Agora eu vou organizar na geladeira
e agora eu tô mostrando passo a passo, mas já já eu vou explicar cada uma dessas preparações pra vocês, tá bom? Principalmente o pepino que eu coloquei pra conservar na água. No dia que eu fui comprar esses legumes, eu encontrei essa laranja Bahia na promoção. O quilo dela costuma sair por mais ou menos 10, 12 reais, e naquele dia tava por 6 reais, então eu já comprei. E como vocês sabem aqui, eu tenho o hábito de já deixar fruta cortada na geladeira, né, para facilitar aí na alimentação das crianças quando chegam da escola, quando vai para a escola ou quando precisa ir para algum lugar, e até a minha mesmo, porque eu confesso que dá uma preguiça de descascar laranja na hora de comer, que às vezes você tá com fome e quer pegar o que tem de mais fácil. Então, eu já deixo fácil frutas, porque é super saudável, e eu já deixo cortada na geladeira. E o nosso caldo de legumes já foi pro forno e ficou prontinho. Tá um aroma maravilhoso, e agora eu vou bater tudo isso. O pepino eu já conservei ele na água, e aí, quando você não tira o caroço, gente, eu já expliquei pra vocês, né? Mas quando a gente não tira o caroço, ele precisa ser trocado essa água todos os dias, tá bom? Então, todos os dias, quando eu abro a geladeira, eu já faço a troca da água. Pra mim, não é nenhum esforço, né? Mas se você não quiser, você precisa tirar todo o caroço. Olha só, aqui é o cheiro verde, olha como que ficou. Vou tirar ele na mesa pra mostrar pra vocês. Então, ficou assim, ó. Esse daqui é o coentro, eu coloquei a data já. Ele tá a vácuo, eu embalei ele a vácuo. Essa é a cebolinha que eu também embalei a vácuo, né? Vamos ver quanto tempo ela vai render. E esse daqui é o espinafre. Eu não fiz o branqueamento dele, tá? Ele tá fresco aqui. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês. A cenoura também. A cenoura eu acredito que fica umas 2 semanas, tá? Eu não quis conservar na água porque eu quero ver esse método aqui de embalar a vácuo, quanto tempo que ele vai conservar. E esse daqui é o salsão, que eu vou fazer um caldo, então eu nem coloquei no congelador, nem a vácuo. Deixei ele separadinho aqui. Aqui eu tenho tomatinho cereja, ó. Esse tomatinho já tem uns dias já, eu vou abrir ele hoje junto com vocês pra ver o tanto que conservou. Já tem uns 5 dias que ele tá aqui a vácuo, tá bom? Esse daqui é vagem já picada. Esses legumes a vácuo, se você colocar numa embalagem um pouco maior, depois você consegue reutilizar esses saquinhos, tá? É só fazer a higiene correta, né? Se for alguma coisa de cheiro, você faz aquela misturinha que eu já ensinei no outro vídeo pra vocês. Só cortar a parte do lacre, lavar e reutilizar a vácuo de novo e fazer o selamento dele normal, tá bom? Gente, essas preparações também eu deixei elas sem congelar, porque tem preparações, nem tudo a gente congela, né? Tem preparações que eu quero fazer pra congelar ainda, então eu não posso recongelar, né? Então por isso eu já quero deixar algumas coisas pré-prontas para mim fazer fresquinha no dia que eu tiver com mais tempo e quiser fazer uma comida fresca, e até mesmo para preparações que eu ainda pretendo congelar. Por exemplo, um dia eu posso querer fazer uma preparação e aí sobra aquela comida, eu fiz fresquinha e eu quero congelar. Se eu já tiver usado muitos ingredientes congelados, eu não consigo recongelar. Tá bom? Não é recomendado, você pode até fazer, mas eu não recomendo. Então, assim, o ideal é que seja fresco para congelar, entenderam? Eu vou organizar aqui pra gente poder guardar de novo na geladeira, né? Gente, no outro dia eu gravei um conteúdo pra vocês, que esse daqui eu vou deixar separado. Eu gravei um conteúdo pra vocês dentro do mercado. E aí eu queria saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Algumas pessoas já comentou que gostou. E se vocês não assistiram, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E se vocês gostarem, gente, eu quero fazer dentro do mercado, mostrar pra vocês coisas, alimentos que eu já comprei, até congelados que eu já comprei e não compensaram, congelados ou coisas que podem tornar a nossa rotina mais prática, que eu comprei e compensou e eu gosto bastante. Até os ingredientes que eu gosto mesmo de comprar, que eu acho que vale a pena, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui pra mim, porque daí eu vou fazer um conteúdo completo desse, tá bom? Comenta aí pra mim, eu quero. E eu tô devendo pra vocês também um conteúdo que eu falo sobre cardápio semanal. E eu falo também sobre cardápio semanal. E sobre o que mais que eu ia falar pra vocês mesmo? Tinha alguma coisa relacionada a isso, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar, depois eu volto a falar. Gente, eu fiz 2 testes. Fiz um teste com tomatinho cereja, né? Eu armazenei ele no pote e no papel toalha pra ver
como que ele conservava, porque aqui em casa as crianças gostam muito de tomatinho cereja e na salada dá pra usar de várias formas. E aí eu queria ver como é que conservava, né? Aí eu conservei também a vácuo pra mim ver a diferença de conservação de um para outro. E vamos abrir agora juntos e descobrir o pote com papel toalha, tá? Pra reter a umidade. E esse daqui eu embalei a vácuo, não tem papel toalha aqui, está só a vácuo mesmo. Vamos ver como conservou os dois tomatinhos, qual que é a melhor forma de conservar o tomatinho. Peguei aqui, ó, um prato branco, que é pra ficar mais fácil da gente ver os tomatinhos que conservou e os que não conservou. Bora ver. Ó, tá vendo? Você tira essa parte do lacre e depois você pode lavar e reutilizar. Só que precisa secar bem eles, tá? Esse daqui eu embalei a vácuo. Ó, alguns já estão estourados. Eu não sei se é por conta do vácuo ou se é por conta que apodreceu mesmo. Já já eu vou ver, tá? Deixa esse saquinho aqui. E esse daqui é o que ficou no pote com papel toalha. Deixa eu ver, ó, o papel toalha reteu a umidade, já tá até úmido. E parece que tá mais bonito, viu, gente? Vamos ver. Olha só. Ai, gostei, viu? Eu acho que no vácuo o tomatinho cereja não deu certo. Não deu muito certo de conservar. Olha só a diferença. Tá vendo? Esse daqui tem até alguns estragados. Bem murcho. Eu vou ver agora se tá estragado mesmo ou se só tá murcho por causa do vácuo. E esses aqui, ó, tá bem bonitão ainda. E dá pra utilizar numa salada, numa receita. Eu acho que essa é a melhor técnica pro tomatinho. Essa pimenta biquinho já estava no pote na geladeira, porém ainda não estava com o papel toalha, mas ela já tá limpinha e aqui eu vou só passar ela pro pote, tampar direitinho pra ficar na geladeira e conservar. Tem esse cheiro verde aqui, ele é um cheiro verde bem diferente, olha só, ele tem um cheiro muito forte, mas eu tive que congelar porque eu não ia usar tudo. E teve também aqui, ó, esse daqui que eu deixei separadinho aqui em cima, falei ele a vácuo e ele tá com o mesmo cheiro como de fresco. Ele tá muito fresco, ele não está com cara nem com cheiro de estragado. Eu achei que super compensou. Acho que o cheiro verde a vácuo vale a pena, viu? Valeu muito a pena, dá pra embalar em saquinhos assim. E eu acho que se congelar, a vácuo preserva mais ainda, eu gostei bastante. Já voltei o nosso tomatinho aqui pro pote com papel toalha embaixo, que é pra conservar, continuar conservando, porque eu não vou usar esse tomatinho hoje. Separei alguns daqueles lá também, porque nem todos deu pra salvar, gente. Eu fico tão chateada quando eu perco alguma coisa, vocês não têm noção. Mas eu precisava fazer esse teste, né, pra ver como que conservava. Mas não foi tanto, eu acho que eu só separei uns 3 ou 4 pra jogar fora. O restante tá aqui dentro porque conservou alguma coisa, tá bom? Se vocês gostam desses conteúdos assim, ó, já deixa um like aí pra mim, viu? Porque eu tô chateada que só. Odeio jogar qualquer coisa que seja fora. Odeio desperdício de alimentos. Mas, infelizmente, aconteceu, né? Também, gente, minha rotina tava bem corrida. Não tava conseguindo ver o que eu tinha na geladeira. Eu fiz esse embalamento a vácuo. E deixei pra conservar as verduras só depois, que no caso é hoje que eu tô gravando pra vocês. Então, assim, eu não consegui mexer na geladeira, né? Só fui pegando os que tinham congelado e na geladeira mesmo foi ficando. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas eu estou super chateada. Detesto o desperdício de alimentos, seja um pedacinho que for. Seguinte, já guardei o nosso coentro aberto porque eu quero fazer um feijãozão. Então, já coloquei aqui na geladeira também, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já guardei aqui, tá aqui o nosso coentro. Quero fazer um feijão bem colorido, com cenoura, com coentro, bastante alho, cebola. E aí, se eu precisar congelar depois, não vai ter problema. Ah, e eu não mostrei pra vocês, mas eu separei cenoura também, que eu não conservei na água. Eu sempre faço essa conserva na água, mas essa semana eu não fiz. Eu separei ela assim, ó, fatiei no multiprocessador. E aí eu deixei ela assim fresquinha mesmo, porque eu já vou utilizar para preparar o feijão, que eu tô sem feijão. Eu tô sem feijão pronto, gente. E aí eu quero fazer um feijãozão bem gostoso. Falando em conservar, deixa eu mostrar pra vocês aqui as minhas bananas. Agora, essas bananas estão aqui há 8 dias. 8 dias, gente. Depois eu vou explicar pra vocês porque que eu
não tenho mexido na minha geladeira, né? Mas, gente, tá há 8 dias aqui essas bananas. E ela tá bem durinha, ó. Eu ensinei uma técnica pra vocês de cortar o talo, né? Olha só. Lembra que eu falei que cicatrizava? Cicatrizou. E olha só, ela tá bem firme. Eu tô apertando. Ela tá bem firme, só tá meio pretinha por fora. E tá conservando super bem na geladeira há 8 dias. Quando que uma banana dura tanto tempo aqui em casa, né? Sempre estraga, exceto essa daqui, que já veio com um cortinho. Mas depois eu dou um jeitinho nisso. E tá uma belezinha, gente. Apesar de estar com a casca preta aqui, ó. Ela tá bem firme. Não tá estragada, tá vendo? Então super compensa. Mas eu vou arrumar ela na fruteira também. Porque essa semana a gente vai comer, essa semana já voltamos ao normal, nossa rotina aqui. Eu também tenho aqui, gente, limãozinho. Esse daqui eu fui na casa de uma amiga que eu peguei esse limãozinho aqui. Ela tem um pé lá carregado, menina do céu. Preciso fazer uma limonada ou congelar o caldo. Ah, é muito bacana ter caldo de limão, viu, pra salada. Aí tem maçã aqui, que eu ainda não fiz a higiene, pra vocês verem. Tem a laranja Bahia, que eu já cortei, sobrou essa daqui que eu vou cortar agora, mas é pra mim comer agora, né, pra guardar não. E essa daqui, eu vou higienizar e colocar na fruteira. Já vou organizar com vocês, tá bom? Esse limãozinho vai ficar aqui mesmo, tá? Porque eu gosto de deixar ele aqui. E eu acho que eu ainda vou espremer o caldo, vou usar o espremedor de laranja, porque eu tô com medo de perder esses limão. E esse limão aqui, gente, ele é diferente. Esse limão aqui, ele é diferente, ó. Ele tem um cheiro mais forte, um sabor mais forte. Eu não quero perder eles, então acho que eu vou espremer antes que ele seque. Eu vou espremer e vou congelar o caldo. Verdade, boa ideia. Vou fazer isso na forminha de gelo, já mostro pra vocês. Pimentão, cenoura, salsão e cebola, que é pra usar no arroz à grega, no angu, posso usar até numa salada. E também, ó, pimentão verde, 2 saquinhos de pimentão verde congelado, já picado. Aqui eu tenho espinafre, que sobrou um pouquinho. Às vezes eu quero fazer uma massa fresca e colocar uns pedacinhos só pra dar uma cor, aí eu gosto de usar. Aqui é a cebolinha que eu congelei, tá? Ela não tá a vácuo, ela só tá selada mesmo. Aqui eu tenho coentro que eu coloquei pra congelar, também não está a vácuo, tá? E pimentão vermelho. Aqui também sobrou um pouquinho de vagem, como eu não quero desperdiçar nada, eu já utilizei esse saquinho. Gente, esse saquinho aqui é aqueles saquinhos de presente, sabe? Que você compra na loja de descartável. É muito baratinho, vem mais de 100 no pacotinho. E é bem baratinho. Aí eu selei usando a seladora. Mas você pode colocar um durex também, tá bom? E eu tô utilizando aqui aquelas etiquetas que a gente compra, mas você poderia colocar uma fita, acho que é fita crepe que chama o nome, fita crepe branca, e anotar com caneta em cima, tá bom? Essa fita crepe você acha em qualquer lugar. E ficou assim, gente, ó, tá vendo? Super prático pra mim tá usando no dia a dia. As porções já cortada, lavada, separada. É só pegar e preparar a refeição. Agora eu vou guardar de volta pro congelador. Gente, aqui eu tenho a mussarela que a gente cortou e congelou, ó. Eu congelei porque eu quero fazer outras receitas depois. Tipo, final de semana eu quero fazer um molho branco com queijo, eu tenho. E outra, se você congelar, você consegue ralar depois com mais facilidade, entendeu? Então você pode congelar, ralar e depois voltar pro saquinho pra você ir usando porções. Mas no caso aqui não foi a ideia, tá?
Aí eu congelei 2 pra mim fazer receitas, né, fresquinhas, né, pra não recongelar. De final de semana, às vezes eu quero fazer uma esfirra, alguma coisa, tá mais fácil de ralar. E eu separei um pouco também já ralada, porque pra mim usar no dia a dia, tá? Inclusive eu quero fazer lanche ainda pra congelar, então é bom que ela já esteja ralada, esteja fresca ainda, ó. E eu não mostrei pra vocês ralando, porque não fui eu quem ralou. Minha mãe veio aqui em casa e ela ralou pra mim. Eu odeio ralar mussarela, eu não tenho paciência. E o meu multiprocessador, ele tá com um probleminha que eu ainda não consegui entender o que tá acontecendo, mas ele não tá ralando. Gruda muito, não tá dando certo ralar a mussarela. Então eu não sei se é por conta que a mussarela já tá muito mole, temperatura... Não sei o que tá acontecendo. Eu preciso entender. Mas eu não consigo ralar no multiprocessador. É a única coisa que eu não consigo usar o multiprocessador. Então eu preciso resolver isso aí. Mas até lá minha mãe me dá uma forcinha e rala, porque eu detesto ralar mussarela. Ralar qualquer coisa, ralar cebola, ralar cenoura. Gente, eu não tenho paciência pra ficar ralando alimento. E fora que eu quase sempre, sabe quando você arranca a pelinha? Aquilo dói com sua bexiga? Então, eu tenho um trauma com esse negócio, vocês não têm noção. Então assim, até lá minha mãe me deu uma força, ralou a mussarela pra mim. E aí tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Não se esqueça de deixar um like, comentar aqui o que você achou do vídeo, tá bom? O seu apoio é muito importante para continuar tendo conteúdo aqui no canal, tá? Compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.